Hoje vamos falar sobre um tema que, infelizmente, acomete uma boa parte da população brasileira com problemas cardiovasculares e que muito traz transtorno do ponto de vista de qualidade de vida e tempo de vida das pessoas que venham a desenvolver esse mal, né? Que mal que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre insuficiência cardíaca, né? Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, na nossa cabeça, a priori, vem um coração grande, fraco, né? Isso realmente é condizente com essa síntoma, com esse tema, né? Só que não é só isso. Nós temos insuficiência cardíaca em corações de tamanho normal, que tem uma capacidade contrátil normal e que tem uma capacidade de relaxamento comprometida, que é uma insuficiência cardíaca que a gente chama de astólica. Então, quando a gente fala em insuficiência cardíaca, a gente está falando de um tema bastante amplo, né? E a gente tem que falar de insuficiência cardíaca direita, esquerda, né? Nós temos que falar de insuficiência cardíaca de origem valvar, nós temos que falar de insuficiência cardíaca de origem coronariana, enfim, tem N processos. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos ainda um grande número de pessoas que têm insuficiência cardíaca chagásica, que é uma doença parasitológica, né? Que tem um parasita que desencadeia esse processo, que tem um elemento que ataca o miocárdio, né, que agride o miocárdio, que vai fazendo com que o miocárdio é o músculo do coração, vai fazendo com que são as células do músculo do coração. Isso vai fazendo com que esse coração vai ficando fraco, grande, né? Isso nós estamos falando da miocardiopatia chagásica. Então, quando a gente fala nesse tema, a gente já vê de antemão que é um tema tão complexo, muito incidente na população e que até hoje, por incrível que pareça, a gente vê que se tem demora muitas vezes no diagnóstico desses pacientes, e perder tempo de tratamento de um paciente que já manifesta insuficiência cardíaca é perder tempo de vida, é tirar a chance desse indivíduo viver mais e melhor, né? Então, esse tema é um tema que me chamou atenção, que me motivou a estar falando sobre isso hoje, até porque há poucos dias atrás atendi uma senhora que estava com um quadro grave de insuficiência cardíaca. Ela teve isso aí pós-Covid, pós alguns eventos clínicos, e ela estava sendo tratada de gripe, de processos pulmonares, e quando no meu consultório chegou, fosse tratado foi que ela tinha uma miocardiopatia dilatada grave, né? E que demandava inclusive internação. Essa paciente foi encaminhada diretamente para o hospital, onde acabou até ficando internada no CTI, porque ela estava com ataque cardíaco. Nesse dia especificamente ela me procurou por causa de um ataque cardíaco, né? O coraçãozinho dela estava muito acelerado e ela acabou procurando o cardiologista pela taquicardia, vocês imaginam bem. E na verdade ela tinha uma miocardiopatia dilatada e estava descompensada também, porque ela tinha uma taquicardia sinusal, não era nem uma arritmia, era uma taquicardia sinusal secundária, um alto grau de descompensação do processo miocárdico dela. Então é um tema muito bonito, muito intrigante, e que a gente vê que, infelizmente, o diagnóstico muitas vezes fica retardado. As pessoas precisam saber sobre essas coisas, para que elas tomem providência rápido, não esperem para tomar atitude, para que elas podem ter problemas sérios e não se resolver, né? Hoje mesmo eu fiz o exame de um paciente aqui, que também foi a mesma coisa, né? O paciente, ele coitado, ele falou para mim, tem mais de ano que ele está procurando pronto-socorro, vai no pronto-socorro com falta de ar, com tosse, inchado e cheio de sintomas clássicos. Ele fazia um eletrocardiograma e mandava o paciente embora, que aquilo era gripe, era qualquer coisa outra que não pensado em problema cardíaco, e esse paciente retornava para casa, e assim foi até hoje fazer esse exame. O paciente não estava tendo condição nem de ficar deitado na maca por falta de ar, por conta da insuficiência cardíaca, um quadro gravíssimo que o paciente já se encontra, e que certamente vai encurtar muito o tempo de vida dessa pessoa. Então, são coisas muito sérias a serem trabalhadas. Então, quando você fala em miocardiopatia ou insuficiência cardíaca, quais são os sintomas mais clássicos? Falta de ar, né? O paciente começa a ter intolerância a esforço, o coração está fraco, ele não começa, isso é na fase inicial, muitas vezes,
o paciente tem palpitações, tem uma falta de ar específica, às vezes sintomas de outras, dessa natureza, mas não tão intensos. Por isso que o check-up cardiológico, uma avaliação prévia, uma avaliação contínua dos pacientes é muito importante para você detectar essas coisas em fase precoce, né? Não deixar essas coisas evoluírem, porque senão o prognóstico vai ficando cada vez pior, né? Então, um paciente que está com insuficiência cardíaca em fase grave, que é o que a gente nunca quer que chegue nesse ponto, esse paciente vai estar inchando muito, ele não vai estar tolerando deitar, a posição deitada para um paciente que tem insuficiência cardíaca grave é muito desconfortável, ele não tolera, porque o sangue começa a retornar muito para o pulmão pela posição deitada, e isso congestiona o pulmãozinho dele, e ele começa a ter falta de ar, começa a ter uma situação que a gente chama de dispneia paroxística noturna, ou seja, uma falta de ar aguda por conta desse processo, né? Que faz com que o paciente levante da cama para conseguir melhorar um pouco, né? E esse paciente atualmente vai ser um paciente que incha muito, né? E isso é o clássico do grave, né? Mas para chegar nisso aí, o paciente já passou pelo leve, pelo moderado, até chegar no grave. Então, qual que é o objetivo? Você pegar isso antes, né, na fase inicial, e de preferência fazer um tratamento antes até, porque ele nem chega a ter insuficiência cardíaca. Porque as causas de insuficiência cardíaca principais são absolutamente tratáveis. Quais são? Pressão alta, principal. Insuficiência coronariana, que também é muito prevenível, né? Muito fácil não, mas é totalmente possível de se prevenir, de se tratar e de se evitar que o indivíduo infarte. Hoje em dia, com o que nós temos de arsenal terapêutico e de avaliação diagnóstica, né? Diabetes é outra causa comum de insuficiência cardíaca, né? Isso aí são problemas também comuns. Problemas de tireoide, às vezes associa-se, ou é a causa, às vezes até principal, não tão comum, mas assim vai. E tem uma série de outros problemas de natureza imunológica, problemas de natureza infecciosa, que estão associados nesse processo. Mas o grosso, o comum, o corriqueiro, vai estar na pressão alta, na insuficiência coronariana e no diabetes. Aí vai estar o grande número dos pacientes, a maioria dos pacientes, que são nós, somos nós aí que estamos aí, né? E de modo geral. Então, tenhamos muito cuidado com esse processo. Hoje em dia, o arsenal terapêutico para tratamento da insuficiência cardíaca é amplo, muito, graças a Deus. Agora, há poucos meses, pouco atrás, foi liberado uma droga de tratamento para diabetes, que está sendo uma revolução para a insuficiência cardíaca, que essa droga para tratamento de diabetes mostrou-se extremamente eficaz no tratamento e na condução dos pacientes com insuficiência cardíaca, né? Então isso foi um avanço atualíssimo, digamos assim, fresquinho do tratamento da insuficiência cardíaca, que está trazendo muita evolução na condução dos mesmos, inclusive porque além desses medicamentos ser um excelente antidiabético, excelente para tratar a insuficiência cardíaca, ele protege o rim das pessoas, né? E esse estudo ao qual me referi liberou esse medicamento para ser tratado, para usar em pacientes com insuficiência cardíaca, mesmo que ele não tenha diabetes. Mesmo que ele não tenha diabetes. Então é uma droga que foi desenvolvida para diabetes, que hoje serve para tratamento exclusivo de pacientes com problema cardiológico, no caso, estou falando de insuficiência cardíaca, tanto sistólica quanto diastólica. Então, esse medicamento é um avanço enorme nessa linha de tratamento, né? Então, as pessoas precisam ter acesso a esses dados, a essas informações. Espero não ter me alongado muito, né? É um tema realmente muito interessante, muito atual, né? Por conta desses avanços que tem havido recente em drogas específicas para esse fim. Um grande abraço a todos, até a próxima.